Bom, dando início aqui então ao trabalho de linguagem de programação, eu, Nicolas Lima e o Sérgio Souza somos a dupla desse trabalho, que teve como tema passagens de parâmetro por valor e por referência. Mas antes de entrar exatamente na parte técnica dessa temática, eu vou abordar um pouquinho sobre o conceito de como a gente monta o código. Dando início então nos métodos void e métodos que retornam um valor ou dado. Esses métodos void, eles são os métodos que são declarados com a palavra-chave void, como o próprio nome diz, e não retornam nenhum valor ou dado. A não ser que você peça ele no corpo do código, mas eu vou mostrar isso já já. Os métodos declarados em uma classe, eles vão fazer a referência na funcionalidade dela mesma. Então, por isso, são declarados públicos, que aí eles vão conter a palavra reservada public, para que sejam acessíveis quando forem chamados por um objeto local. E em alguns casos, os métodos são declarados como privados, ou seja, no caso deles serem de uso exclusivo da classe, aí eles vão conter então a palavra reservada que se chama private. Para a gente montar o código, temos a seguinte ordem: public ou private, depois void e a seguir o nome do método. E ainda depois, talvez alguns parâmetros, porque no caso eles são opcionais. Abre chaves, coloca o corpo do método, o pedido de retorno do dado, né, o return dado, e fecha chaves. E por que a gente retorna um valor ao dado? É para que justamente a gente receba o dado como resultado do processamento que vai ser realizado. A diferença aqui, então, no tipo de método que vai retornar um valor, é que a gente tem que adicionar esse tipo de dado de retorno. Os tipos de dados por valor são aqueles que contêm os seus próprios tipos de dados armazenados. Por exemplo, int, inteiro, double, float, boolean. Todos esses tipos eles são considerados por valor, exceto o tipo string. Temos então como exemplo um inteiro número, que vai estar valendo 0, 1, 2, 3, não importa, mas é o próprio valor. Já nos tipos de dado por referência, esses são os tipos que contêm uma referência aos dados, ou seja, eles não se tratam do próprio dado em si. Em outras palavras, a gente pode dizer que ele armazena endereço de memória na qual os dados estão localizados. Temos como exemplo, então, uma variável que já foi colocada mais acima lá no código, que é o número x. Então, eu vou estar puxando por referência um novo x a partir dessa variável já criada, que é o próprio valor ou dado. Então, já colocando o código diretamente, vou dar uma explicada rápida aqui. Nomeei lá como passagem por valor e referência. Aí eu criei um static void passagem por valor, na qual foi criado um inteiro A valendo 1. E depois uma passagem por referência, lembrando aqui do ref de referência em relação ao inteiro A, que também valeria 1. Depois eu criei então dentro do main um inteiro n valendo 5, coloquei aqui a passagem por valor e pedi para que ele me mostrasse lá na compilação a passagem de parâmetro por valor chamando o tal do n. E essa então foi a passagem por valor. Depois a passagem por referência, lembrando do ref novamente, referência agora ao n. Pedi para que ele me mostrasse então a passagem de parâmetro por referência a partir do n. Dando um play então, a gente pode observar o seguinte, que a passagem de parâmetro por valor deu 5, porque quando ele foi adicionado, ele foi um dado, um valor diretamente, literalmente, vamos dizer assim, como valor 5. Já na passagem por referência, apesar de eu ter pedido uma referência nesse n, ele já tinha alocado na memória a questão de que o espaço contido era o de valor 1, lado A. Então, basicamente é isso aí. Passagem de parâmetro por valor é um dado direto e a referência ela vai estar se referindo ao dado criado anteriormente.